Amém? Amém? Amém. Amém. O Ministério de Louvor falou agora assim para nós, para que nós possamos saber e conseguir abrir mão de tudo em prol de Deus. Vocês ouviram? Ouviram? Você consegue fazer isso? Olha, você consegue fazer isso? Abre mão de tudo? Casou com o que eu ia falar. Queria perguntar para vocês, quem gosta de pressão? Quem gosta de pressão? Quem gosta de viver em pressão? Quem gosta de ser pressionado? Ninguém vai se manifestar? Nenhum amém, glória a Deus. Porque uma das coisas que vem de abrir mão é ser pressionado. Correto? Vocês falaram que abriam mão de tudo por Deus, mas ninguém diz que gosta de pressão. A verdade é que nós gostamos de algumas coisas, mas nós muitas vezes não gostamos daquilo que a gente precisa passar para receber aquilo que a gente quer. É ou não é verdade? Quer ver? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Não é pegadinha, é sério. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer morrer? Mas para ir para o céu precisa morrer. Quando a gente fala em ir para o céu, é gostoso. Não é gostoso? Mas quando a gente pensa no que a gente precisa passar para ir, é muita pressão. Não é muita pressão? Aí quando a gente começa a pensar na pressão que a gente precisa passar para determinadas coisas, a gente começa a repensar aquelas coisas que nós dizemos que nós queremos, ou enfim, né? A verdade é que muitos de nós, ou todos nós, para não dizer todos nós não gostamos de pressão. Nós não gostamos de ser pressionados, nós não gostamos de viver uma vida de pressão, né? É verdade? É verdade. Nós não gostamos. Nós não gostamos de nós não gostamos de passar por dificuldades. Nós não gostamos de ter problemas. E a nossa primeira vontade, vamos dizer assim, quando algo acontece na nossa vida e que a gente se sente pressionado, sente pressão, a nossa primeira ideia, a nossa primeira vontade é pedir o que para Deus? Que tire essa pressão da nossa vida, não é? Essa não é a nossa primeira vontade? Deus, estou passando por esse problema, estou passando por essa aflição. Faço o que, Senhor? O que eu peço para Deus? Fala, gente. Tira. Não é? Tira isso da minha vida. Agora é que vem a questão. Será que Deus está permitindo que você ou eu passe por isso para que Ele tire? Eu aprendi desde pequeno, aprendi desde criança,
que todas as vezes que a gente passa por uma situação difícil, todas as vezes que a gente passa por uma situação de aflição, nós não devemos perguntar por quê, e sim para quê. Meus pais sempre me ensinaram isso desde criança. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Por quê? Essa é a diferença de perguntar por quê ou para quê. Quando eu pergunto por quê, a primeira ideia é de que eu estou sendo egocêntrico. Por quê? O que é o egocêntrico? Egocêntrico é aquela pessoa em que o mundo gira ao redor dela, certo? O ser mais importante do universo sou eu mesmo, certo? Então, quando eu pergunto por quê, eu já estou me vitimizando na história, certo? Quando algo acontece, eu falo assim, por quê? Eu já estou automaticamente me vitimizando na história, porque eu sou o coitadinho que estou passando por esse problema. Então, por que eu estou passando por isso? Já que eu não mereço passar por isso, entendem? Agora, quando eu pergunto para quê, eu não estou me colocando no centro do problema, mas eu estou me colocando de uma forma em que eu preciso entender para que isso está acontecendo, porque há um propósito debaixo para todas as coisas debaixo do céu. E o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso viver dentro disso que está acontecendo, para que eu possa alcançar o propósito que não é meu e sim de Deus. Fez diferença para vocês? Fez? Pensando assim, é que eu entendo que nós não gostamos de pressão, mas Deus gosta. Deus gosta. E olha só, vou começar a te mostrar. Falei isso com a minha família essa semana. Eu disse assim: isso aqui é bonito? É? Isso aqui é bonito? É a Bíblia, gente. É bonito? É bonito. A gente não acha bonito? Mas o que tem do primeiro versículo até o último versículo? Uma das coisas que contém nela inteirinha, sabe o que é? Crises. Sabe por que a gente elogia tanto pessoas que estão aqui? Porque elas viveram crises. Pode observar. Alguém cita para mim seu personagem favorito da Bíblia? Paulo. Paulo, Davi e Daniel. Espera aí. Vamos devagar. Paulo, certo? Paulo, ele começa sendo citado por Saulo, né? E como Saulo a gente conhece o perseguidor de cristãos, certo? Vamos só entender uma coisa, tá? Paulo não teve o nome mudado por Deus e tudo mais, tal, como muitas pessoas falam, tá? Paulo e Saulo é o mesmo nome, só são idiomas diferentes, tá bom? Mas ele era mais conhecido como Saulo, como perseguidor de cristãos, certo? Quando é que ele entra, quando é que ele começa a sua vida cristã? Em uma crise. É uma crise. Ele cai e fica cego. É uma crise. Teve que passar por uma crise. Foi a única de Paulo? Não. Poderia citar mais um monte. Mas eu acho ótimo esse exemplo de Paulo, porque ele começou a vida cristã numa crise. Certo? Davi. Quando é que Davi se torna um dos homens mais famosos de Israel?
quando ele foi matar Golias. Mas a gente fala assim, matar Golias. Mas antes de matar Golias, o que era? Uma crise. Certo? Uma crise. E se a gente olhar também a vida de Davi, a gente sabe que não foi a única crise que Davi passou. Davi passou muitas crises. Certo? Daniel. Qual é a primeira vez que Daniel é mencionado na Bíblia? Quando Israel foi invadida e ele foi sequestrado. Uma crise. Daniel teve mais crises? Um monte. 3 exemplos que vocês deram de 3 pessoas que vocês admiram na Bíblia. E essas pessoas só são admiradas por nós. Eu particularmente admiro demais esses 3. Talvez seja até meus 3 personagens favoritos da Bíblia. Eles só estão aqui na Bíblia porque viveram crises. Se a vida deles tivesse sido boa, tranquila e sossegada, eles não estariam aqui. O testemunho deles não estaria aqui. Deus os livrou de muitas coisas, mas não os tirou das crises que eles estavam vivendo. Percebe? Vamos usar um exemplo de Daniel. Daniel, ele foi para a cova dos leões, não foi? Lá dentro da cova dos leões, ele foi liberto por Deus, certo? Mas Deus o livrou da crise de passar a noite na cova dos leões? Não. E assim tantos e tantos e tantos outros. A verdade é que nós precisamos aprender que são nos momentos de crise que existem o maior amadurecimento e crescimento da nossa vida. E também é verdade que muitas vezes a gente não percebe isso enquanto nós estamos vivendo a crise. Mas se nós nos apegarmos a Deus e entendermos que por mais que a gente não entenda o que a gente está passando, Deus está sob o controle de tudo. Depois que a crise passa, a gente olha para trás e fala assim, Deus sabia o que estava fazendo. E se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Presta atenção nos momentos de crise que você já passou na sua vida. Se eles não foram necessários para você ser quem você é hoje. A verdade é que muitas vezes a vida é tranquila porque a gente está se apoiando em outras pessoas. A gente muitas vezes se apoia na fé de outras pessoas. Muitas vezes a gente se apoia na segurança de viver debaixo do guarda-chuva de outras pessoas. Só que existe um momento em que Deus faz a gente passar pela crise. Existem momentos em que Deus fala assim, para você se tornar outra pessoa, para você crescer, para você se fortalecer, você vai ter que se molhar, você vai ter que pegar a chuva. Você vai ter que parar de se esconder debaixo do guarda-chuva. Você vai ter que parar de se esconder debaixo do abrigo que essas outras pessoas estão montando e você está se aproveitando disso. Você vai ter que sair na chuva, você vai ter que se molhar. Não sei se vocês já repararam, quem já pegou chuva? Qual é o pior momento? É quando começa. O pior momento é quando começa. Porque você está seco. E como você está seco, você não quer começar a molhar. Quem já pegou, eu já perguntei quem pegou chuva. Quem já pegou muita chuva? Depois que você já está molhado, o que você faz?
Não é verdade? Qual que é a pior parte então? É se molhar. E você sabe por que que muitas pessoas querem viver vidas sossegadas e sem pressão, sem arriscar nada? Porque elas não querem começar a se molhar. A grande maioria das pessoas tem medo de começar a se molhar. Elas têm medo de entrar numa situação de pressão. Elas têm medo de começar algo em que elas têm medo de enfrentar. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele vai mandando a chuva e Ele vai falando, vem se molhar, vem se molhar, vem se molhar. E é bom porque você começa se molhando pouco. E muitas vezes a gente vai na chuva e começa a pedir, Deus, manda parar a chuva, eu não quero me molhar. Manda parar a chuva, eu não quero me molhar. Porque a gente quer continuar sendo seguro e abrigado, sequinho, numa vida confortável e acomodada. Só que Deus fala assim, entra na chuva, tá só chuviscando, tá? Entra na chuva. E é aí que eu falo, Deus ama a pressão, a gente não gosta, mas Deus ama. Sabe por quê? Deus não está esperando você colocar o pé para fora da chuva, para Ele falar assim, agora eu paro a chuva, homem e mulher de fé. Você teve fé, saiu na chuva, eu paro a chuva. Não, Ele está esperando você pisar na chuva, sabe para quê? Para derramar mais chuva. Aí você fala assim, mas Deus é bom fazendo isso? É bom. Porque Ele não está querendo fazer um testezinho para ver se você acredita nele. Não é um teste para ver sua fé. É uma situação de pressão para forjar o teu caráter. Não adianta Deus viver fazendo testezinhos na nossa vida. Ele quer nos transformar em pessoas melhores. Ele quer nos transformar em filhos melhores. Só que para isso a gente precisa entrar na chuva. Para isso a gente precisa se molhar. Ao ponto de estar chovendo na nossa cabeça, ao ponto de estar chovendo em nós, e chegar naquele ponto em que eu já estou molhado mesmo, aquele chuvisco que eu tinha medo antes, eu não tenho mais, porque agora está despencando água na minha cabeça e eu estou tranquilo. Porque agora não sou mais eu querendo me abrigar no guarda-chuva de alguém, não sou mais eu querendo me abrigar na cobertura de alguém, sou eu forjando o meu caráter, e o meu próprio caráter é que vai me proteger da tempestade que está vindo. Muitas vezes Deus nos coloca em situações para enfrentarmos as situações sozinhos, por mais que Ele sempre quer pessoas junto conosco para nos apoiar, mas muitas vezes nós precisamos enfrentar as nossas próprias situações para que a gente possa crescer, se fortalecer, forjar o nosso caráter, para que a gente possa enfrentar situações maiores lá na frente. Se você observar, coisas maravilhosas aconteceram na sua vida, porque primeiro você precisou passar por situações ruins. E se nós começarmos a observar como Deus trabalha na nossa vida, assim como sempre trabalhou na vida de todos, a gente vai perceber que quando uma pressão, quando uma aflição começa a vir sobre a nossa vida, de fato nós temos que parar de perguntar por quê, e de pedir para Deus, Deus, para esse chuvisco. E nós temos que começar a falar assim, Deus, para quê? Eu vou continuar caminhando nessa chuva, pode mandar mais chuva, eu vou continuar caminhando nessa chuva, só não saia do meu lado. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2.
Amém? Diz assim: Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Amém? Até aqui por enquanto. Todos conheciam já essa história? Acredito que sim, né? Nós temos aqui Eucana, um homem servo do Senhor, um homem que sempre fazia os seus sacrifícios, ou seja, era um homem temente a Deus, ok? Ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha vários filhos. Ana, não tinha. Ana não tinha. Mas nós já conhecemos bem a história. Ana foi mãe de quem? Samuel, profeta Samuel, né? Que leva o nome desse livro. E nós sabemos quem foi o profeta Samuel. Não sabemos? Eu vou resumir a história primeiro, para depois a gente pensar aqui no texto, tá? Por que nós temos o prazer de ter tido o profeta Samuel? Ninguém? Por que o profeta Samuel existiu? Muitos pensariam assim, porque ela orou. O profeta Samuel só existiu, sabe por causa de quem? Por causa de quem? Você vai falar assim, Ana, porque Ana orou e teve Samuel. Por causa de Penina. O profeta Samuel só existiu por causa de Penina. Não foi por causa de Ana. Porque se nós olharmos o texto, nós vamos ver que Ana, ela se lamentava e chorava e se entristecia. Por quê? O normal seria dizer assim, porque ela não tinha filhos. Mas a palavra de Deus diz claramente que o que atormentava a vida dela era Penina. Sabe por que que Ana ia todo ano e clamava e pedia a Deus um filho? Por causa da pressão que ela vivia de Penina. Porque Penina, como a gente acabou de ler, ano após ano, irritava Ana, porque ela não tinha filho. Samuel só existiu porque Penina foi a pessoa colocada por Deus na vida de Ana para que Ana vivesse uma pressão suficiente, porque Deus não nos dá nada além do que nós possamos suportar. Porque Deus permitiu que Penina existisse na vida de Ana, para que ela fizesse a pressão suficiente na vida de Ana, para que Ana buscasse ao Senhor ao nível de ser abençoada por Deus. O profeta Samuel só existiu por causa disso. Vamos pensar uma situação diferente, que é algo que hoje em dia o povo ia querer demais que isso acontecesse. E se Penina chegasse para Ana e falasse assim, Ana,
eu me, como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Consolido, tá certo? Eu me consolido com você, porque você não tem filhos, eu tenho vários. Vamos fazer o seguinte, vamos ser parceiras e vamos criar esses filhos juntos, porque eu sinto a sua dor. Me ajuda a criar meus filhos, vamos ser parceiras e vamos. Se Penina tivesse feito isso, o que teria acontecido? Provavelmente Ana poderia até continuar triste o resto da vida por não ter filhos, mas ela poderia não chegar no nível que ela chegou de busca para realizar o sonho de ter tido um filho. Percebe? Deus não nos livra de pressões que nós precisamos viver para que nós possamos alcançar o próprio objetivo que é de Deus, o propósito de Deus, de nos tornarmos pessoas melhores e também alcançarmos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Olha lá, versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Certo? Está muito claro aqui. Está muito claro aqui que a busca principal de Ana era por causa do que acontecia com ela, com relação a Penina. Tá? Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Sempre existem pessoas, e aqui eu não vou dizer que Eucana, o marido, está errado, tá? Mas sempre existem pessoas que querem relevar a nossa situação. Já perceberam? Muitas vezes as pessoas não conseguem sentir de fato a dor que nós sentimos e elas querem amenizar ou relevar a dor que nós estamos sentindo. E é uma outra vez que se Ana tivesse simplesmente falado: não, você está certo, eu não devia estar tão triste, tão amargurada, angustiada por causa disso. Novamente, a gente poderia não ter tido Samuel. Percebe? Que nós precisamos ter a consciência daquilo de fato que nos angustia, tá certo? Daquilo que de fato nos traz a tristeza. E eu percebo isso, sabe por quê? Porque se a gente continuar lendo, a gente vai ver que quando Ana foi orar, e ali vai ter toda aquela história com o sacerdote Eli, né, que ele vai achar que ela está bêbada, né, porque ela está orando, está mexendo os lábios, mas não sai palavras da boca dela. Então ele acha que ela está bêbada, chega e repreende ela, e ela fala: não, eu não bebo, eu não bebi nada, eu não bebo, eu estou apenas amargurada, angustiada, eu estou extremamente angustiada. Aí ele pergunta: por quê? Porque eu não tenho filho. Aqui nós recebemos uma lição incrível de Ana, que apesar do problema dela ser Penina, ela não está orando para que Deus a livre de Penina, como muitos fazem. Não é verdade que quando nós estamos com um problema, e muitas vezes o problema é uma pessoa que irrita a gente pra caramba, a não ser que ninguém te irrite, você é uma pessoa tão que ninguém te irrita. Alguém te irrita? Não precisa levantar a mão. Mas pensa, geralmente quando nós temos alguém na nossa vida que nos provoca, que nos irrita, qual é o nosso primeiro impulso ao orar? Deus, abençoa essa pessoa, mas olha, faz essa pessoa prosperar, a pessoa ser abençoada, porque olha, ela me irrita e isso me deixa tão feliz, eu fico tão contente por ela e queria que o Senhor abençoasse demais a vida dessa pessoa. Não, né? O que a gente fala? Deus, me livra desse ser, dessa bênção.
Não é a nossa primeira vontade? Só que não foi o que Ana pediu. Ana tinha um problema. O problema dela era Penina. Só que Ana, orando, ela sabia o que de fato ela queria como uma bênção do Senhor. E não era se livrar do problema chamado Penina. Era receber de Deus uma bênção chamada filho. Ela tinha um problema, mas ela se concentrou na bênção que ela poderia receber do Senhor. Percebe? Não é porque, é para quê. Ela perguntava a Deus para quê. E Deus mostrou para ela, você precisava se tornar outra pessoa. Você precisava se tornar uma outra pessoa. Muitas vezes nós precisamos entender que Deus só quer que a gente perceba que a situação que nós estamos enfrentando, que a situação que nós estamos passando, que a pessoa maravilhosa que Ele colocou para nos deixar motivados, como Penina deixava a Ana motivada a orar, né? E é isso que nós precisamos entender. Penina provocava Ana, mas Ana não se sentiu motivada a murmurar, não se sentiu motivada a retrucar, não se sentiu motivada a se vingar. Ela se sentiu motivada a orar, para entender o para quê daquilo que ela estava passando. 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a minha grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Amém? Quem está falando? Paulo. Paulo está declarando aqui que ele teve muitas visões. Deus deu muitas visões para ele, coisas extraordinárias que não foram nem reveladas na Bíblia, não foram nem descritas na Bíblia. Mas para que ele não se achasse, né? Para que ele não ficasse se achando por causa disso, foi colocado nele um espinho na carne. E ele diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor para que fosse tirado esse espinho da carne da vida dele. E qual foi a resposta que Deus deu para Paulo? Versículo 9: então ele me disse, a minha graça é o que te basta. A minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Paulo, eu gosto de pressão, Paulo, porque quanto mais pressionado você fica, mais juntinho de mim você fica também. Se eu tirar isso aí de você, você vai começar a achar que a vida está fácil, que a vida está mole, e você não vai se esforçar tanto quanto você tem se esforçado. Então eu vou manter isso daí. Entenda que a minha graça te basta, e que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai se aperfeiçoar justamente por passar e ter que continuar passando por essa pressão na sua vida, por essa dificuldade na sua vida. Eu não vou tirar, porque você está se aperfeiçoando justamente na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entendeu tão rapidamente, essa declaração de Deus. Ele disse assim:
Deus falou para ele: não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo imediatamente, Paulo entende e já declara: bom, então eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz e eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, já que eu quero que o poder de Cristo repouse em mim. Se eu vou sendo aperfeiçoado na minha fraqueza, então eu vou me gloriar nela, vou ficar feliz por ter que passar por isso, porque eu não quero perder o poder de Cristo em minha vida. Amém? Por isso sinto prazer, versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quantos de nós podemos declarar, podemos dizer isso? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias. Quantos de nós, passando por alguma dessas coisas que eu acabei de citar, vamos dar glória a Deus por estarmos passando por essas coisas? Quantos? O poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos entender que o Senhor, muitas vezes, não nos livra de uma pressão na nossa vida, não nos livra de algo na nossa vida, porque Ele está moldando a nossa vida. Não é porque, irmãos, é para quê? Não é porque, é para quê? Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Em que área o Senhor está querendo me fortalecer? Para o que o Senhor está me preparando? Porque se eu passar por essa, nossa, eu vou estar preparado para coisas ainda maiores, ainda mais fortes na minha vida. E antes que você pense, já citei Paulo, né? Paulo que trabalhava demais, a gente sabe que depois que Paulo realmente se converte, entende e cresce e aprende com Cristo, Paulo começa a trabalhar de forma incrível. Paulo tem um testemunho incrível que vai desde o livro de Atos a várias cartas que ele escreveu. Ele tem um testemunho incrível e Deus não poupou ele. Mas antes que você pense assim, mas disso aqui Deus deveria me poupar porque tadinho de mim, coitadinho de mim, deixa eu dizer uma coisa para você, e essa daqui é para doer mesmo. Romanos, não precisa abrir, Romanos capítulo 8, versículo 32, só para você saber onde que está. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio, só queria te lembrar que nem o filho foi poupado. Desculpa, mas ninguém aqui é mais bonito. Ninguém aqui é melhorzinho. Ninguém aqui está mais no propósito do que o filho. Se nem Jesus foi poupado, por que muitas vezes a gente acha que tem que ser? Antes de entendermos que precisamos ser poupados, vamos entender para que estamos enfrentando. E o para que Deus está nos preparando. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E pode ter certeza de uma coisa, irmãos. O propósito para a minha vida e para a sua vida não é viver sossegado e tranquilo. Não é que Deus não queira te abençoar, não queira me abençoar. Deus com certeza quer nos abençoar. Mas mais do que nos abençoar, Ele quer nos transformar. Porque existe um propósito maior sobre o plano de Deus para a humanidade, e se chama salvação. E antes de pensar em conforto e tranquilidade, Deus está pensando nas pessoas estarem indo para o céu.
antes de qualquer coisa, Ele está pensando no seu propósito maior, que é salvar a humanidade. E Ele sabe que Ele precisa muitas vezes nos tirar de uma zona de conforto. Ele sabe que Ele precisa nos tirar de uma acomodação. Ele não deixou Ana se acomodar. Ele não deixou Paulo se acomodar. Ele não deixou Daniel se acomodar, não deixou Davi se acomodar. Ele não deixou Jesus se acomodar. Se a gente está fazendo isso aqui hoje, ó, é porque quando Jesus orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus disse não. Já tinham parado para pensar nisso? Que Jesus ouviu um não do Pai? Deus fala não para a gente também. Mas Deus não queria o mal de Cristo, assim como Ele também não quer o nosso mal. Os não de Deus, os nãos do Pai para a nossa vida, são o nosso bem, assim como era o bem para Jesus e assim como era o bem para todas as outras pessoas. Amém? Fica de pé.